companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Esse é mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Jandira Uehara, da CUT, que fala sobre a posição da entidade e a mobilização para os atos desse sábado pelo Fora Bolsonaro. Magnus Marques, advogado e doutorando pela UNB, comenta os mais recentes desdobramentos da CPI da pandemia e os pedidos de investigação contra os crimes de Bolsonaro. E o companheiro Ronaldo Maia, militante do PT em Mossoró, fala pra gente sobre o Dia do Orgulho LGBT, ocorrido no último 28 de junho. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast com os números da pandemia. Segundo o CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Brasil registra hoje a marca de 521.952 pessoas mortas em decorrência da Covid-19, sendo 1.857 apenas nas últimas 24 horas. Também, sobre a pandemia, trazemos a informação de que cerca de 26 mil doses da vacina AstraZeneca, que já estavam fora da validade, foram aplicadas em mais de 1.500 municípios no Brasil. É muito importante que quem tomou vacinas da AstraZeneca busque verificar em seu cartão de vacinação qual o lote da vacina e também a data em que ela foi aplicada. E verificando isso, se dirigir a um posto de saúde. Bom, essa situação foi provocada pela demora na distribuição, mas também pelo baixo controle que existe, que evidencia alguns dos limites do plano de vacinação do governo federal. Vacinação que, como a gente já comentou aqui nas últimas edições do programa, se tornou um negócio para Bolsonaro e seus aliados. Esses criminosos que pediram propina para adquirir vacinas são responsáveis pelo desastre que a gente atravessa. As novas denúncias reforçam a urgência de colocar fim a esse governo. Um governo que mata, desemprega e rouba. Rouba até na vacina. É por isso que as mobilizações deste sábado, dia 3, precisam ser ainda maiores que aquelas do dia 19 de junho. E agora, nós temos uma importante mudança no comportamento de alguns setores importantes do movimento social e do movimento sindical. Agora, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, decidiu que vai mobilizar a sua base para os atos desse sábado. A gente vai escutar logo a companheira Jandira Uehara sobre esse assunto. Mas, pessoal, é fundamental que a base organizada dos sindicatos, entidades estudantis, movimentos sociais se mobilize nesse sábado. A direita já deu todos os sinais de que vai disputar as ruas. Uma parte dela compareceu essa semana no super pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O PSDB já anunciou que vai subir nos caminhões de som e o MBL tem sido transparente em afirmar que é preciso tirar Bolsonaro para impedir que Lula retorne. Ou seja, esse dia 3 terá de disputa nas ruas contra os setores da direita que querem a tão sonhada terceira via e que parecem ter encontrado no discurso da corrupção um caminho para tentar construí-la. A entrevista do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e toda a repercussão dada pela Rede Globo um dia após o debate entre ele, Ciro e Mandetta, não é uma coincidência. Bom, mas sobre isso a gente vai também escutar aqui daqui a pouco o companheiro Ronaldo Maia. Agora a gente vai ouvir a companheira Jandira Uehara, a direção da CUT, sobre a construção do 3J e o Fora Bolsonaro. Oi, Patrick e todos os que estão nos ouvindo. Nós estamos passando aqui para dar um informe bastante sucinto da reunião que nós tivemos ontem, dia 1º de julho, da Direção Nacional da CUT, com todos os seus dirigentes da Executiva Nacional, das confederações e das estaduais, né? O objetivo dessa reunião foi de debater a situação política do país e principalmente as lutas e mobilizações do próximo período. Bom, a síntese super sintética, né, do debate feito ontem na CUT é que a saída da crise que possa alterar a correlação de forças ao nosso favor
virada à mobilização popular e da classe trabalhadora, e que a prioridade da CUT deve ser aprofundar e ampliar o debate político nas bases e organizar a mobilização das nossas bases sindicais para as ruas, e que o centro da atuação política da central é o Fora Bolsonaro e todo o seu governo. No entanto, ainda não tem acúmulo na CUT o debate sobre qual seria a saída política que devemos defender. Nós da E defendemos o impeachment imediato e a convocação antecipada de novas eleições presidenciais. E como temos dito e escrito, essa proposta é baseada no reconhecimento, ainda que tardio, feito pelo STF, de que as eleições presidenciais de 2018 foram uma fraude, uma vez que o Lula foi impedido, ilegalmente, de participar do processo eleitoral. E que qualquer outra saída, seja a continuidade do Bolsonaro, golpe militar, posse do Mourão, governo de unidade nacional ou eleição apenas em 2022, tudo isso é extremamente prejudicial, se não letal para o povo brasileiro, porque as políticas bolsonaristas, com ou sem o genocida corrupto, vão continuar causando danos à classe trabalhadora e ao povo brasileiro. Mas, enfim, finalmente chegamos a um consenso de que a saída da crise virá da mobilização popular e da classe trabalhadora agora, e que a nossa prioridade é ampliar a politização das nossas bases e a mobilização nas ruas. Para isso, é essencial a gente avançar também, no Fora Bolsonaro, mas também na pauta sindical prioritária, associando as nossas lutas específicas de combate às privatizações, às reformas neoliberais, ao desemprego, com a defesa da democracia. Uma resolução importante também foi de avançar rapidamente na construção de uma unidade para um Dia Nacional de Luta com paralisações no mês de agosto, a partir da agenda dos servidores públicos contra a reforma administrativa, a PEC 32. E que essa construção ela tem que envolver todas as instâncias da CUT, todos os sindicatos filiados do setor privado e do setor público, porque tem que ser uma luta unitária, contra a reforma administrativa que destrói direitos sociais do conjunto da classe. E também colocar, na agenda das ruas as demais bandeiras, de toda a CUT. Outra decisão foi de intensificar as nossas ações, os nossos esforços junto aos diversos fóruns que a gente participa, principalmente das centrais sindicais, para potencializar as mobilizações para a organização dos atos do dia 3 e do dia 24 de julho. E a orientação é que a CUT tem que participar de forma organizada, militante e massiva, e com visibilidade. Carro de som, bandeira, balão, tenda para distribuição de máscaras, álcool gel, materiais, e principalmente colocar nas ruas, tá certo? A reafirmação das bandeiras de luta prioritárias associadas ao movimento Fora Bolsonaro e seu governo. Ou seja, colocar nas ruas a luta contra as privatizações, a luta contra a reforma administrativa, por uma reforma tributária justa, solidária, sustentável, por salário, emprego decente e renda, contra a inflação, a carestia e a fome, a vacina para todos e o auxílio emergencial de R$600. Tudo isso tem que estar na rua no dia 3, no dia 24, em todas as mobilizações, acumulando também, para esse processo de paralisações e de uma luta intensa contra a PEC 32 no mês de agosto. Então, pessoal, em síntese é isso. Amanhã, força total nas ruas, 24, e a hora é agora. Fora Bolsonaro, fora Mourão e todo o governo golpista. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. Pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Magnus Marques. O Magnus é advogado, doutorando pela UNB e tem acompanhado a CPI. Ô Magnus, uma semana após aqueles depoimentos dos irmãos Miranda, na tua opinião, a CPI conseguiu avançar naquilo que eles denunciaram? E essa semana, hein, qual foi o principal ponto dela? Ou o ponto alto do Congresso foi a apresentação do novo pedido de impeachment? Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast.
Patrick, os últimos dias foram de muitas revelações sobre o governo Bolsonaro. A gente já sabia que Bolsonaro era responsável por uma política de boicote ao combate à pandemia. Nós já sabíamos que Bolsonaro era capaz de até tripudiar de gente morta, capaz até de imitar uma pessoa sem ar em suas lives. E isso já era grave o suficiente para que pudéssemos ver ele e seus comparsas presos e afastados do governo. Nós também já sabíamos que esse governo estava longe de ser considerado honesto. Afinal, foi um esquema de rachadinha familiar que sustentou os luxos de Bolsonaro e de seus filhos durante todos os anos em que eles permaneciam no baixo clero. O que nós não sabíamos, mas talvez suspeitássemos, era que a demora na compra das vacinas por parte do governo tinha como objetivo buscar meios para que Bolsonaro e seus comparsas pudessem roubar mais. Com a denúncia dos irmãos Miranda, ficamos sabendo que Bolsonaro dava guarida a um esquema de corrupção, comandada pelo líder de seu governo na Câmara, que mediava todas as contratações do Ministério da Saúde. Muitas coisas confirmam a veracidade das informações trazidas pelos irmãos Miranda. Mas a mais eloquente delas foi o comportamento do Palácio do Planalto. Bolsonaro, que costuma ser muito raivoso contra seus detratores, contra os irmãos Miranda, só faltou chamá-los para tomar um café ou tomar uma cerveja. Além, é claro, da suspensão do contrato da Covaxin, uma tentativa óbvia de apagar o crime. E nesta semana, a CPI deu passos importantes para aprofundar a investigação sobre esse tema, já que ela aprovou requerimentos de coleta de informações e de convocação de pessoas que podem ajudar a jogar luzes para esse esquema de rachadinha das vacinas. Para termos mais dados sobre esse caso por parte da CPI, é preciso que as quebras de sigilo solicitadas e as informações pedidas cheguem à CPI. E isso deve demorar mais alguns dias. Mas ainda sem esses documentos, ainda sem essas informações, algumas histórias foram confirmadas no depoimento de ontem, do PM que fazia bico de representante de empresa de medicamentos. Muita gente tem dito que o que ocorreu ontem foi um cavalo de Troia. Olha, se houve mesmo alguma conspiração do governo ou da ala militar que levou o tal Dominguete à CPI ontem, essa operação se assemelha mais ao atentado do Rio Centro do que à tática dos gregos supostamente inspirada em dica de uma deusa, da deusa Atena. Com o depoimento de ontem, soubemos que, enquanto ela, a Pfizer, tinha seus e-mails ignorados, um PM que fazia bico de representante de uma empresa de medicamentos conseguiu se reunir com o número 2 do ministério. É realmente para ficar passado. Ou seja, o governo estava disposto a fazer negócios com um cara que tinha uma procedência para lá de duvidosa. Além disso, o PM confirmou que existe uma organização criminosa em operação no Ministério da Saúde. E que, se considerarmos o depoimento dos irmãos Miranda, contava com a proteção de Bolsonaro. Essa organização criminosa trabalha para enriquecer os comparsas de Bolsonaro nessa política de morte. Afinal, ele disse que o chefe de um dos irmãos Miranda, em um jantar que contava com a presença de 2 militares, pediu a propina de $1 por dose de vacina para enriquecer os participantes de um tal grupo. Ou seja, o PM levou para o centro da crise, que já era protagonizada pelo Centrão, o Partido Militar. O que revela que, quando o assunto é roubalheira, as tais alas do governo não perdem tempo em brigas. Agora, Patrick, todos esses fatos devem servir de combustível para a gente aumentar a mobilização contra esse governo. Ou então estaremos condenados a continuar governados por delinquentes. Porque esse governo não vai cair de Maduro. Nesta semana, demos um passo importante para ver esses delinquentes fora do governo, com o protocolo do superpedido de impeachment. Mas sem gente na rua, não temos a menor chance de vermos isso se concretizar. Afinal, Lira, a quem cabe decidir sobre o andamento do impeachment contra Bolsonaro, sabe que, sem Bolsonaro, ele não dispõe do poder que tem. E duvido que ele esteja disposto a perder poder. Duvido mais ainda que ele esteja disposto a rasgar dinheiro. Além disso, o outro que teria competência institucional para agir contra essa gangue, o PGR, já nem esconde o seu jogo. Afinal, pediu para aguardar o fim dos trabalhos da CPI para decidir se investigaria ou não Bolsonaro. Justamente depois da data marcada para Bolsonaro decidir sobre a sua recondução no cargo. E só não fez isso depois de Rosa Weber dizer o óbvio.
que não está nas atribuições do PGR a de espectador dos problemas do país. Então, companheirada, não tem caminho fácil. Na luta contra o fascismo, só temos a força e a organização da classe trabalhadora. Por isso, amanhã, dia 3 de julho, é preciso ocupar cada centímetro das ruas, gritando em alto e bom som: fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato. Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Ronaldo Maia, que é militante do PT lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. O Ronaldo comenta pra gente a data do Dia Internacional do Orgulho LGBT, que foi marcado no último dia 28 de junho. Olá, companheiros e companheiras, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu me chamo Ronaldo, sou militante LGBT+, aqui no Rio Grande do Norte, do PT, da Articulação de Esquerda. Então, Patrick, nós passamos por um mês muito importante para as lutas LGBT no último mês, né? Desde o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, até o dia 28 de junho, que é o Dia do Orgulho LGBT+, o movimento LGBT tem se organizado, feito diversas atividades, mobilizações, debates em torno do tema da questão da diversidade sexual. Isso porque nós estamos diante de um governo que se elegeu defendendo o ódio contra a população LGBT+. A gente poderia citar aqui as fake news, o debate sobre o kit gay, a mamadeira de piroca, a questão da proibição do debate de gênero nas escolas. Essas são questões que apareceram no debate eleitoral desde a época da campanha. Então, não é estranho que Bolsonaro esteja promovendo um verdadeiro desmonte de todas as políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT. Se a gente fosse elencar aqui, né, o Bolsonaro esvaziou o orçamento da pasta voltada para a Secretaria LGBT, extinguiu os conselhos de participação social, acabou com as conferências LGBT+. Então, o ódio propagado pelos conservadores e a base de apoio de Bolsonaro, como, por exemplo, o que aconteceu agora nessa semana em rede nacional, né, as declarações do Siqueira Júnior na Rede TV, elas são legitimadas pela política e pelo discurso daquela pessoa que ocupa o cargo mais importante do país. Então, o movimento LGBT ele traz em sua história a luta pelo reconhecimento, a luta contra a ditadura militar no Brasil, as lutas contra a estigmatização e a patologização durante a epidemia de AIDS nos anos 80 e 90. E nós já tivemos várias vitórias, né? O reconhecimento do nome social, por exemplo, a união civil igualitária, o direito à doação de sangue por pessoas LGBT+, a criminalização da LGBTfobia. No entanto, o movimento LGBT está diante de um dos momentos mais difíceis, né? Tendo que enfrentar o bolsonarismo, o conservadorismo, todos os retrocessos de direitos. Na verdade, o momento exige de nós mais do que orgulho. Exige que o orgulho se converta em luta de massas, se converta em ocupação das ruas para que a gente possa pôr fim a esse governo o mais rápido possível. Nós não podemos permitir que o genocida siga governando e matando a população LGBT. Inclusive, essa população foi duramente afetada pela pandemia, né? O número de pessoas que procuraram os serviços, por exemplo, de saúde mental em função da pandemia, né? O número de pessoas LGBT que está em situação de trabalho precário, em situações degradantes, só cresceu. E isso tem relação com o aumento da pobreza, com o aumento do custo da cesta básica, com a volta da fome no país. Então, nós precisamos avançar. Precisamos avançar em nossas pautas e precisamos avançar na luta por um outro mundo. As lutas por direitos humanos, contra a desigualdade social, pelo direito ao trabalho digno. A nós, o movimento LGBT, não é suficiente a visibilidade que é propagada aí na grande mídia, pelas grandes marcas, né? Ou mesmo na tentativa do capitalismo de se apropriar das nossas lutas e das nossas bandeiras. Então, a nossa luta por reconhecimento e respeito, quem tem que dizer somos nós, do movimento LGBT. E precisa levar em conta não só a diversidade sexual, mas também a questão de raça, a desigualdade de gênero, a luta de classes, né? Nós que somos da classe trabalhadora e precisamos dizer isso com muita clareza. Nós precisamos apontar os caminhos para uma mudança real nas nossas vidas. E essa mudança, sem dúvida, passa pela defesa do socialismo. Por isso, companheiros e companheiras, queria deixar um grande abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes e dizer que nos encontramos amanhã, nas ruas, no dia 3 de julho, para pôr fim a esse governo genocida, em defesa dos nossos direitos, pela diversidade sexual, pela diversidade de gênero. Estamos juntos. Ô Ronaldo, eu vou aproveitar para te perguntar uma coisa. Isso do governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, do Eduardo Leite, ter ido na Globo, falar sobre ser LGBT e toda a repercussão que isso está tendo. Na tua opinião, Ronaldo, há algum tipo de instrumentalização
por esse setor da direita, porque ele é uma das opções para a tão sonhada terceira via. Ou não tem nada disso? Com certeza, Patrick. Nós não podemos nos enganar, né? A pauta LGBT+, ela está em disputa permanente, né? Seja pelo capitalismo, como eu já mencionei, que segue se apropriando da nossa pauta, criando nichos de mercado específicos para a comunidade LGBT, ou mesmo buscando ditar padrões de consumo a partir dos símbolos, das lutas pela diversidade. Da mesma forma, esse capitalismo, a grande mídia, a direita desse país utiliza seus representantes para tentar emplacar uma falsa representatividade, né? A grande mídia é a expressão disso. Eles escolhem quem deve ser o símbolo ideal. O homem branco, rico, de alta escolaridade, teve acesso a todos os direitos. Esse é o padrão da diversidade que eles buscam propagar. Um padrão que é, inclusive, totalmente diferente da realidade da ampla maioria da população LGBT do nosso país. Por isso que eu sempre digo que a representatividade, a visibilidade deslocada de um debate de luta de classes, ele não nos serve, né? Por mais que o governador do Rio Grande do Sul afirme sua sexualidade, na verdade ele defende um projeto de sociedade. O PSDB apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, defende fielmente a pauta das reformas neoliberais, as privatizações, o aumento da exploração do trabalho, a precarização da vida do nosso povo. Então, na realidade, a ampla maioria da comunidade LGBT pertence à classe trabalhadora. Segue sendo explorada, segue sendo violentada nas ruas, segue discriminada. Por isso que, quando nós falamos em representatividade, né, em visibilidade, nós precisamos defender a diversidade sexual e de gênero, sim, mas articulado com um projeto de sociedade. E, na nossa visão, o projeto de sociedade que nós temos é um projeto da classe trabalhadora. Então, é um pouco disso. Valeu, Ronaldo. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha, uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras, totalmente construída por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. E a gente termina a edição de hoje, primeiro lembrando que hoje é 2 de julho, data que marca a independência da Bahia, uma data importante, pois comemora a vitória sobre as forças coloniais na Guerra da Independência, uma luta que teve protagonistas mulheres como Joana Angélica e Maria Quitéria. E também, terminando o dia de hoje, falando das atividades que marcaram essa semana do centenário do Partido Comunista Chinês, falando para uma multidão de mais de 70 mil pessoas na Praça da Paz Celestial, Xi Jinping fez um discurso muito potente, muito importante, que teve como um de seus pontos a afirmação de que, sem o Partido Comunista, não haverá uma nova China, pois estamos marchando agora em passos confiantes em direção à meta do segundo centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos. Saudamos aqui o centenário do Partido Comunista Chinês. E pessoal, saudações petistas e até mais.